Olá, tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia não, né? Acho que vocês estão acordando realmente agora, Agora é né? bom dia para eles. Para vocês é bom dia. Deve ser o quê? 6h15 da manhã aí. Tudo bem? Estou aqui diretamente do Congresso do Unetides, aqui na área de pôsteres, de apresentação de trabalhos, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, as pesquisas que estão em andamento. Inclusive muitas delas aqui estão em fase de conclusão para publicação, né, como já perceberam. Dr. Clay, né? Deixa eu só me apresentar para quem de repente entrar pela primeira vez. Dr. Clay Brits, neurologista infantil da NeuroSaber. Então vamos falar um pouquinho de alguns trabalhos. O que a gente vê muito aqui é pesquisas direcionadas para a labilidade emocional da criança com TDAH, a irritabilidade, as mudanças de humor. Tem pelo menos 2 ou 3 artigos aqui falando muito sobre isso, né? Como pesquisando o que o TDAH está fazendo, o que o transtorno faz na oscilação de humor dessas crianças. Pesquisas relacionadas a vias neuropsicológicas, né? Então a gente sabe que o TDAH tem 3 principais construtos neuropsicológicos, né? Os déficits de função executiva, os déficits de memória de trabalho não verbal e a dificuldade de autorregulação emocional, tá? Então esses três caminhos são os mais importantes, além dos problemas de atenção sustentada e seletiva. E o que é esse né? trabalho? Esse trabalho aqui fala de formas de avaliação neuropsicológica em sintomas precoces do TDAH na infância. Olha que interessante, né? E o que ele coloca, né? O baixo controle inibitório ou a dificuldade de lidar com recompensa, que é o que precede o sintoma de TDAH, o transtorno. Olha que interessante, né? E ele conclui que os achados mostram que realmente ambos explicam as duas situações. Então olha que interessante, crianças pequenas, crianças menores que são inquietas e agitadas e apresentam grande dificuldade com muita impulsividade e oscilações bruscas de humor, né? A dificuldade relacionada a isso faz com que são sinais precoces nos primeiros 5, 6 anos de vida. E aquele ali, Clê? Vamos aqui, ó. A dificuldade, a instabilidade emocional em adolescentes, né? Como que ele se relaciona com os sintomas, né? O primeiro ponto é que normalmente o adolescente ele já tem uma mudança de humor, tá? Crianças com TDAH têm mais mudança de humor ainda, principalmente quando passa por sintomas com frustração, ou quando eles têm que esperar alguma coisa que eles querem muito, ou quando eles estão achando que as coisas vão acontecer daquele jeito, subitamente acontece de outra forma. E o artigo mostra o quê? Né? Que eles têm emoções mais intensas, tem mais mudança e mais flutuação. Então, o que o artigo conclui, né? Que as flutuações são características de adolescentes com TDAH. Essa é uma conclusão, parece que muito óbvia, né? Mas é o que o artigo, a evidência científica está mostrando. E aqui, aqui fala um pouco como fazer a avaliação por meio de testes que avaliam controle inibitório, né, que é a dificuldade que a criança tem de freio, de parar do que está fazendo e fazer outra coisa, ou de esperar. Aquele é bem interessante, né? Aqui também, ó. Esse aqui é o quê, Clê? Esse aqui é um artigo falando que como pode-se usar taxas de medida de funcionamento neuropsicológico em criança com TDAH. Então, ele coloca aqui vários testes, várias avaliações, vários tipos de instrumentos que podem avaliar os sintomas principais do TDAH, relacionados à função executiva, a distúrbios de emoção e dificuldade de lidar com a falta da recompensa ao cumprir atividades. Ok? Vamos lá? Vamos apresentar mais alguns para vocês. Esse de memória de trabalho, não é? Aquele ali de memória de trabalho. Isso. Aqui, o perfil de memória de trabalho de criança com
e sem TDAH, fazendo um paralelo, mostrando que realmente a criança com TDAH, comparado com crianças que não têm TDAH, apresentam mais dificuldade de memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Memória de trabalho é a capacidade que você tem de, durante uma atividade, lembrar de todas as coisas importantes para serem colocadas naquela sequência. Tá? A criança com TDAH, ela esquece, ela se confunde, ela acaba colocando informações menos relevantes. E o que fala esse trabalho? E o trabalho, deixa eu ver, não deu tempo de eu ler ainda. Esse trabalho mostra que durante atividades com barulho ou atividades com muitas informações, as crianças com TDAH apresentam muito mais dificuldade para cumprir. Isso costuma confundir, inclusive, com processamento aditivo central, tá? Mas não é. Aqui a questão é criança com TDAH. Olha esse, Cleide. Olha esse artigo. Esse é um artigo muito bom, interessante para quem quer saber um pouco de autismo, né? TDAH no transtorno do espectro autista. Uma forma de acompanhar e de comparar e se tem uma outra comorbidade associada, né? E os achados confirmam o quê? Que a presença do TDAH no autismo piora o funcionamento executivo dessa criança, ela vai ter mais dificuldade de aprender, de conseguir memorizar as atividades. Olha como é importante tratar a comorbidade do TDAH junto ao autismo, né? Além do mais, o que foi observado nesse grupo? Que além do TDAH, as crianças com autismo tinham mais tics, elas também têm transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, também tem um quadro de epilepsia mais frequente, distúrbios de aprendizagem, distúrbios do sono, epilepsia, transtorno opositivo desafiador, crises epiléticas. E aqui são as medicações, né? E as medicações que são normalmente utilizadas, foram utilizadas a risperidona, aripiprazol, isso para os sintomas autísticos, e o metilfenidato e o lítio para as oscilações de metilfenidato para o TDAH e o lítio para as oscilações de humor. Muito bem. Esse é só um exemplo para mostrar para vocês como que funciona um congresso médico e multidisciplinar, porque eu conheço algumas pessoas, pelo que eu percebi aqui de publicações, e boa parte delas não são médicas, tá? São profissionais não médicos que já vêm trabalhando há muito tempo com pesquisa em TDAH das mais diversas universidades europeus, né? Olha esse, gente, que legal. Falando da questão da motivação, avaliação subjetiva da motivação. Porque não é fácil a gente avaliar a motivação, né? Quando a gente fala do ponto de vista neuropsicológico. E aqui ela coloca algumas formas, alguns testes piloto, vamos dizer assim, ela está testando para ver o tipo de motivação, né? Então, isso é muito comum aqui na Europa, inclusive, né? Usar dinheiro como uma forma de ver a performance sem motivação e com motivação. Tempo, situações familiares que motivem a criança, liberdade, né, e mais autonomia em algumas atividades que isso também ajuda a motivar. Olha que interessante, né? Isso são formas que, então, quem está me vendo aí agora, por exemplo, uma psicóloga que faz avaliação de crianças com TDAH, precisa avaliar essas crianças em atividades não motivadas e em atividades com motivação, porque a diferença é real, tá bom? Gente, valeu, essa entradinha aqui foi bom para vocês. Eu acho que ajudou bastante, pelo menos, a vocês terem uma ideia de como está sendo as publicações aqui. Um grande abraço, um bom dia. Não esqueça, curta e compartilhe também, tá? Tchau, tchau.